E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula, desta vez um novo capítulo, capítulo 7, Reprodução, parte 1. Pessoal, a parte 1 é o nome do capítulo, por quê? Neste livro de ciências, a reprodução está no capítulo 7 e no capítulo 8. E é para ficar claro, esta aula aqui, do capítulo 7, vai ser dividida em duas partes. Então a parte 1, que é o capítulo 7, vai ter parte 1 e parte 2, ok? Então o capítulo 7 vão ser duas aulas. Primeiro a reprodução assexuada e depois a reprodução sexuada, ok? E aí para esta aula a gente vai utilizar os vídeos da professora Letícia, que já deixou aqui este assunto gravado, ok? Então, a parte 1, o capítulo 7, esta aula e a próxima, vocês vão ver aí a aula com a professora Letícia, ok, pessoal? Então é isso, fica aí com a aula. Primeira coisa que eu vou comentar com vocês vão ser as relações de ancestralidade. Como assim, professora? Vocês sabem muito bem que foram gerados pelos seus pais, e os seus pais foram gerados pelos seus avós e assim por diante, não é isso? Então, essa questão da ancestralidade, ela tem relação direta com a reprodução, tá? Reprodução, ela acaba sendo uma das principais diferenças que nós temos em relação aos seres vivos e aos seres não vivos. Somente os seres vivos realizam essa reprodução, seja ela assexuada ou sexuada. Isso nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então, a reprodução, ela pode ser realizada, nós vamos ter, no caso, a formação de descendentes a partir de um ou dois indivíduos que repassarão a sua carga genética para as gerações futuras. E isso acaba causando a perpetuação de determinadas espécies, tá bom? Como eu comentei com vocês agora, nós vamos ter dois tipos de reprodução: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na aula de hoje nós vamos estar trabalhando os tipos de reprodução assexuada que existem, tá bom? Então, como eu comentei com vocês, a reprodução ela pode acontecer a partir de um único indivíduo, que vai ser justamente a assexuada, e também de dois indivíduos, que vai ser essa reprodução sexuada aqui. Vamos ver mais à frente, tá bom? Então, vamos lá para as características da reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, nós vamos ter formação de indivíduos por mitose, ou seja, nós vamos ter a formação de descendentes que vão ser idênticos entre si e seu ancestral. Como assim, professora? Uma determinada estrutura, um determinado ser, ele vai conseguir se reproduzir somente ele, gerar um outro ser que vai ter a mesma carga genética e as mesmas características. É como se fosse o clone dele mesmo, tá bom? Então, um único ser, que vai ser o progenitor, como eu comentei agora, né? Ele se divide dando origem a um outro ser exatamente igual. É uma forma de multiplicação repetitiva com a mesma carga genética. Ó, acabei de falar isso, né? Então, isso vocês vão observar aqui, ó. Nós vamos ter um ser primordial, um único ser, que vai ser o progenitor, que vai dividir a sua carga genética, que é onde vai ter toda a caracterização desse ser, que tipo de... No caso, as células que vão ter, as estruturas que vão ter também, ele vai conseguir repartir essas características e vão acabar gerando outro ser que vai ser um clone seu. Por quê? Porque vai ter a mesma carga genética dele, tá bom? E as vantagens desse tipo de reprodução é a seguinte, na verdade, né? No caso, esses seres eles vão manter as características das espécies inalteradas ao longo do tempo. Por quê? Porque eles só vão estar dividindo seu material genético, que vai ser sempre o mesmo, a não ser que aconteça alguma coisa, mas vão permanecer inalterados ao longo do tempo. É um processo mais rápido do que o processo da reprodução sexuada e também tem grandes resultados em número de indivíduos gerados. Como assim, professora? Você pode estar gerando um indivíduo agora e depois já pode estar gerando outro. É uma coisa muito rápida, um tipo de reprodução muito rápido que vai acontecer, tá bom? Mas a desvantagem que tem é que não são capazes de apresentar
uma herança genética diferente. No caso, como assim, professora? Eu não comentei com vocês que eles vão estar só passando material genético? Então, eles vão estar passando material genético idêntico sempre da mesma maneira, tá? E se por algum acaso eles mudarem de ambiente, eles podem chegar a não se reproduzir ou até a morrer, a não sobreviver, por conta dessa dificuldade de adaptação que ele vai ter em relação à sua herança genética, tá bom? Que é muito diferente da reprodução sexuada, mas isso vamos ver com calma na próxima aula, tá bom? Então nós vamos ter alguns tipos de reprodução assexuada em diferentes seres vivos, claro, né? E nós vamos ver quais as características de cada um desses tipos de reprodução e onde é que eles acontecem, tá bom? Nós vamos ter primeiro a divisão binária, que é chamada também de bipartição ou cisparidade. Vamos ter o brotamento, que é também chamado de gemiparidade ou gemulação. Vamos ter a fragmentação, a esporulação, paternogênese, divisão múltipla ou multiplicação vegetativa. Vamos para a primeira, divisão binária, que é também chamada de bipartição ou cisparidade. Então, no caso, esse tipo de divisão binária ele acontece em organismos unicelulares. O que é isso, professora? São organismos que apresentam somente um tipo de célula, tá bom? Então, que tipos de organismos são eles? São esses: as bactérias, os protozoários, as algas unicelulares também vão realizar esse tipo de reprodução. Um exemplo vai ser justamente o Eubeno sp, que faz o uso dessa forma de reprodução. E aqui eu coloquei justamente algumas características, tá? Nós vamos ter aqui, ó, a presença justamente aqui, ó, da Eubeno sp, onde vocês vão observar primeiro uma estrutura principal, né, um C primário, que vai se dividir e vai gerar um outro C que vai ser idêntico a você, a ele no caso. E aqui também, ó, eu coloquei, no caso de uma bactéria, tá? Essa bactéria, que é a chamada de célula-mãe, ela vai se repartir em dois, dividindo seu material genético e vai gerar aqui, ó, as células filhas. Que eu coloquei aqui também, ó, para que vocês observassem como acontece a rapidez, no caso, que vai acontecer a reprodução de bactérias. Ó, em 1 hora você já consegue observar, ó, lembre que aqui, ó, vocês estão vendo que elas se dividem, ó. Em 1 hora e 20 minutos você já vai ter essa quantidade de bactérias. 1 hora e 40 minutos. Ó, para vocês observarem a quantidade e a rapidez, vamos dizer assim, que acontece essa reprodução assexuada, não é isso? Então, reparem a quantidade, ó. 3 horas depois, olha a quantidade de bactérias que vai ter. Tá vendo? Então, aqui foi só uma caracterização aqui para que vocês pudessem observar justamente esse tipo aqui de divisão binária, tá bom? Vamos agora para o brotamento, que é também chamado de gemiparidade ou gemulação. Então, ele é realizado por alguns organismos unicelulares também, como as leveduras, que são os fungos, que são aqueles fungos mais simples, no caso. E o que é que acontece? Surge uma nova célula resultante de uma multiplicação celular por mitose, como nós já vimos também. Toda reprodução assexuada é por mitose, tá? Então, vai gerar um broto ou uma gêmula, que normalmente se separa dando origem a novo indivíduo. E aqui eu coloquei justamente 2 tipos de seres que fazem esse tipo de reprodução. Nós temos as esponjas que nós encontramos nos mares, tá bom? Que vocês vão observar o quê? Uma normal, que ela vai acabar gerando um broto, que é justamente uma estrutura que vai ter a presença, as características, tá? Dessa esponja aqui que vai ser maior. E esse broto depois ele se solta e acaba indo até uma determinada superfície e a partir daí você vai ter uma nova esponja que vai se desenvolver e realizar também esse processo de reprodução assexuada. E nós temos também as gêmulas, no caso as leveduras, que são os fungos, que nós vamos ter, ó, a formação também de um broto. Inicialmente ela é assim, ó. Ela vai formar um broto com as suas características também, e a partir daí ela vai começar a gerar outros brotos, e a partir daí gerar também outros fungos, outras leveduras, tá bom? Vamos falar também sobre a fragmentação. Fragmentação, algumas espécies podem surgir a partir de pedaços do genitor. Cada um desses pedaços é capaz de individualmente se reproduzir até se tornar semelhante ao indivíduo genitor. Esse tipo de reprodução assexuada
ela tem o alto poder regenerativo. No caso, alguns fungos multicelulares, esponjas planárias e briófitas realizam esse tipo de reprodução. E aqui eu coloquei justamente uma característica desse tipo de fragmentação para vocês, esse tipo de reprodução. Então é o seguinte, nós temos aqui um ser, que ele pode ser dividido em três, por exemplo. Ó, dividimos a cabeça, o corpo e a cauda. E aí o que é que acontece? A cabeça, ela vai se desenvolver e vai gerar um outro ser, igualzinho a esse daqui, que foi dividido. A parte central do seu corpo vai gerar também um outro ser idêntico. E a parte da cauda também vai se desenvolver e vai gerar um outro ser idêntico a ele. Então, para vocês observarem o poder regenerativo que acontece. Lembrem aí, por exemplo, do rabo da lagartixa do rabo da lagartixa. Vocês observam que ela pode perder esse rabo, mas depois de um determinado momento, ela vai começar a ter a formação de um outro rabo. Então é mais ou menos isso que acontece aqui. Você vai ter a quebra no caso a fragmentação de um determinado ser, e ele vai conseguir se regenerar formando outros seres a partir desse pedacinho que foi retirado do ser vivo, tá bom? Inicial. Então, nós vamos ver também agora o próximo, que é a esporulação, que ocorre em condições ambientais desagradáveis, desfavoráveis, tá? E como é que isso acontece? Nós vamos ter aqui um ser vivo, que vai ter a presença aqui, ó, do material genético, tá? E por conta desses ambientes desfavoráveis que não ajudam ao desenvolvimento desse ser vivo, o que é que acontece? Esse material genético, parte dele, ele gera um esporo, que é como se fosse uma bolsa, que vai armazenar parte desse material genético aqui, tá? Então, o que é que você vai observar? Que, por conta desses ambientes, a célula ela tende a morrer, tá? Mas, apesar de parte dela morrer, esse material genético aqui que está dentro do esporo, ele vai continuar intacto até o momento que encontrar um ambiente que seja propício para ele novamente estar se alimentando e realizando todas as suas funções para continuar sobrevivendo. Então, ó, durante o processo são formadas células especiais que são resistentes, denominadas esporos, como eu comentei, que suportam situações adversas até que elas se normalizem e a espécie volta a se reproduzir normalmente. Algumas espécies de bactérias e fungos são capazes de reproduzir dessa maneira, tá bom? Então, a mesma coisa que eu expliquei aqui para vocês através do desenho, tá? O próximo que nós vamos falar vai ser da paternogênese, tá? Então, aqui o que é que nós vamos ver? O embrião se desenvolve a partir de um óvulo que seja, ou seja, um que não seja fecundado. E é o que pode acontecer. No caso da abelha, por exemplo, eu coloquei até aqui a imagem. A rainha, ela vai estar produzindo esses óvulos. Esses óvulos, eles podem ou não serem fecundados pelo zangão, que é justamente o macho, vamos dizer assim, desse tipo de inseto, tá? E aí o que acontece? Se o óvulo ele for fecundado pelo zangão, você vai ter a formação de insetos que vão ser fêmeas. E dependendo da alimentação que a rainha tiver, ela pode ser uma abelha operária ou uma abelha rainha. Mas se por algum acaso não tiver algum zangão que entre em contato com o óvulo, vai ser formado, vai ser gerado um zangão, tá? Que é justamente um inseto do sexo masculino. Tá? Então aqui nós temos que alguns vermes, insetos como abelhas, vespas e formigas, e também alguns vertebrados como os peixes, anfíbios e répteis vão se reproduzir dessa maneira. Mas espero que vocês tenham entendido justamente essa questão aqui da abelha, que vai ter a formação do óvulo, e esse óvulo ele pode ser ou não fecundado. Se for, ele vai gerar um tipo de ser, no caso do tipo feminino, e se não for fecundado, vai ser do sexo masculino. O ser vai ser do sexo masculino. Nós vamos ter também aqui o tipo de divisão múltipla, que é um tipo de reprodução assexuada também, que é também conhecida como pluripartição ou esquizogamia. E essa forma de reprodução ela acontece graças à subdivisão do núcleo da célula-mãe, como eu comentei com vocês, é quase a mesma coisa daquela da célula da bactéria, tá? Mas ao invés de ser somente uma que vai produzir duas, você vai ter aqui uma célula-mãe
que vai se dividir, se subdividir, vai subdividir esse seu núcleo aqui que tem o material genético em vários. E quando encontrarem um momento propício, no caso, você vai ter justamente vamos dizer, a liberação dessas células aqui, que vão ser as células produzidas pela célula-mãe, tá bom? E nós vamos ter aqui que os protozoários, como a ameba e alguns fungos, eles realizam esse tipo de divisão múltipla aqui, tá bom? Então aqui na imagem vocês podem observar, a célula-mãe tem esse núcleo aqui com material genético, ela conseguiu dividir esse núcleo em vários, e nós tivemos aqui a formação de várias células filhas, tá bom? Que vão ter as mesmas características. E vamos ver agora, por último, o último tipo de reprodução assexuada, que é a multiplicação vegetativa, tá bom? Ela é muito frequente em plantas, que são pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E esse tipo de reprodução tem ampla utilização na agricultura e no comércio de mudas de plantas. Para a multiplicação de angiospermas por propagação vegetativa, podem ser empregadas algumas técnicas. E aqui eu trouxe duas que vem no livro de vocês, que é justamente o enxerto e tem também a alporquia. O enxerto, o que é que acontece? Você vai ter uma planta, vocês vão observar aqui na imagem, você vai ter duas plantas. Uma vai ser enxertada, no caso vai ser colocada junto com a outra, como vocês podem observar aqui, ó. Se quiserem encontrar uma imagem melhor, podem até pesquisar no Google, que fica mais fácil, tá? Eu peguei essa daqui porque tem todo o processo. Então, o que acontece? Essa daqui que foi enxertada, que foi colocada em uma que está em contato com o solo, ela precisa se desenvolver. E essa outra que está em contato com o solo vai permitir com que essa planta que foi enxertada tenha o desenvolvimento, porque a partir dela, ela vai conseguir transmitir todos os nutrientes que essa outra que ela precisa para se desenvolver, tá bom? E no caso da alporquia aqui, o que é que acontece? Nós temos, por exemplo, um galho de árvore, que o que é que acaba acontecendo? Você vai ter aqui, vai descascar, vamos dizer assim, a parte do galho, e juntamente com esse local onde tiver a parte que foi tirada, essa casca, vamos dizer assim, da árvore, você vai colocar ferragem, pode colocar também adubo, porque depois de um determinado momento você vai perceber que nessa região aqui vai haver a formação de raiz, como vocês podem observar nessa imagem, tá? E quando acontecer a formação dessas raízes, né, que ela já estiver bem desenvolvida, isso daqui pode ser retirado da planta e vai gerar uma muda, que já acaba tendo um pouquinho de desenvolvimento, porque já conseguiu ter as suas raízes um pouquinho desenvolvidas. E a partir daí fica mais fácil dela conseguir se adaptar ao meio ambiente, tá bom? Então, esses foram os tipos de reprodução assexuada que nós vimos na aula de hoje. Na próxima aula nós vamos estar vendo o tipo de reprodução sexuada, quais são os tipos, tá bom? Então a aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beijo!